vida tentar tirar a nossa visão do tempo perfeito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para a gente entender isso, nós vamos aprender um pouquinho com Josué. Perante o chamado, perante o tempo que Josué extraiu sobre nós. E o mais importante, um preparamento. Aleluia. Foi dito aqui, um preparamento. Aleluia. O tema que Deus me deu sobre essa mensagem. Hoje é dia de santificar, ou de se santificar. Glória a Deus. E amanhã, de maravilha. Eu creio, glória a Deus, eu creio. O tempo é hoje, o tempo é agora. Glória. Para que amanhã nós viva o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. É isso que Josué vai mostrar para a geração que estava com ele. É isso que Josué vai mostrar para a geração que Deus levantou saindo do deserto. Porque Josué olha para a geração passada. Josué vê uma geração totalmente perdida. Josué vê uma geração totalmente voltada para os seus próprios desígnios e prazeres. Josué entende que a geração que agora está com ele tem que ser uma geração diferente. Glória. E como é, Josué, que nós fazemos uma geração diferente? Uma geração que não faça como a geração passada. Nós precisamos preparar essa geração. Precisamos preparar esses jovens. Precisamos preparar essas famílias. Precisamos preparar esses homens. Precisamos preparar essas mulheres. E como nós fazemos isso, Josué? Vocês não querem viver o sobrenatural de Deus? Vocês não querem viver o milagre de Deus? Vocês não querem viver tudo que Deus tem para vocês? Sim, Josué, queremos. Mas para nós viver tudo isso, precisamos fazer diferente daquilo que sua mãe fez, daquilo que seu pai fez, daquilo que a minha família fez, daquilo que aquela geração fez. Por que, Josué? Porque era só 40 dias para eles, mas porque eles não fizeram diferente, se tornou 40 anos. Nós não podemos fazer um 40 dias, um 40 anos. Precisamos fazer de um 40 dias, 40 horas. E como fazendo isso, Josué? Colocando Deus na frente, se santificando, se preparando, porque o extraordinário de Deus vai ser manifesto na nossa vida. Josué, você não está entendendo. O extraordinário de Deus foi mostrado lá atrás, foi mostrado lá no deserto. Verdade é isso. Mas tem um problema aí. E que problema é esse, Josué? O problema é que aquela geração passada amava o milagre, amava a palavra milagre, mas fugia da palavra santificação. Eita! E a nossa geração não está diferente disso, irmãos. A nossa geração não está diferente disso. Verdade. Queremos fazer a obra de Deus, queremos procurar Deus, queremos cultuar Deus, queremos buscar Deus, mas não se preparamos para isso. Só que o povo vai ter que aprender, a geração que está com Josué vai ter que aprender que Deus não trabalha e não age de qualquer maneira. A geração que está com Josué vai ter que aprender que com Deus é tudo com ordem e decência. E o principal, santificar. Paulo vai deixar essa instrução para nós. Seguir a paz com todos e a santificação a qual ninguém verá a Deus. É receita o Paulo está deixando para nós. A receita. Quer ver Deus, quer sentir Deus, quer tocar Deus, santifica. Guarda.
Deus, santifica, se prepara. Josué vai ter que ensinar o povo que a direção agora é diferente da direção da geração passada. Porque a geração passada era uma geração incrédula. Uma geração que presenciou tudo que presenciou e ainda duvidou. Geração incrédula. Meu Deus. Então Josué precisava fazer dessa nova geração uma geração que precisava confiar e avançar. Josué precisava colocar, introduzir sobre aquela geração que eles precisavam de duas coisas. Primeiro, confiar em quem chamou para fazer a missão. E segundo, avançar, continuar, não parar. Aleluia. Mesmo no momento de perca, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de dor, mesmo na enfermidade, mesmo na guerra, mesmo na aflição, mesmo na perseguição, confia, acredita e avança. Josué, eu preciso parar para me lamentar. Não é hora, não é a hora agora. A hora é de avançar, a hora é de confiar, a hora é de acreditar naquele que te chamou para fazer a missão, naquele que te chamou e entregou a tua obra. Por que, Josué? Porque ele é fiel para cumprir a tua obra que tem colocado na tua mão. Avança, confia. Porque enquanto nós avançamos, enquanto nós confiamos, ele nos sustenta, ele nos alimenta, ele é a nossa força, ele é a nossa esperança, ele é o nosso socorro, ele é o nosso amparo, ele é. Josué precisava introduzir isso sobre aquela nova geração. Pensa como a geração pegou rápido. Porque a geração entende. Antes de pisar o Jordão, eles precisavam se introduzir e se encaixar com a santificação. Antes de Deus fazer qualquer coisa extraordinária na minha e na tua vida, Ele sempre vai exigir de mim, de você, santificação. Meu Deus, filho, obrigado. Deus. Porque Deus não nos chamou para ser uma geração igual à geração passada. Deus nos chamou para ser uma geração diferente. Deus nos chamou para ser uma geração que vai impactar essa comunidade Paraisópolis. Deus nos chamou para ser uma geração que vai impactar essa nação brasileira. É por isso que é tão difícil para você. É por isso que é tão árduo para você. Porque Deus não te chamou para ser Moisés. Deus te chamou para ser você mesmo. Deus não te chamou para ser vilão, pecando, não. Deus chamou para você ser você mesmo. E além de você ser você mesmo, Ele diz: se entrega, se lança. Por quê? Porque eu tenho coisa extraordinária para manifestar sobre a tua vida. Deus teve que me despertar isso há poucos dias atrás. Deus falou assim para mim: eu quero santificação. Eu falei: Senhor, mais ainda. Aí Deus olhou para mim assim e disse assim: vou te mostrar que comigo não é da forma que o homem quer. Não é da forma que a prata quer, o ouro quer, a sua vontade quer. É conforme a minha vontade, é conforme eu quero. É Deus. Fiquei uns dias isso matado na cabeça. Enquanto eu estou com isso matutado na cabeça, conversando com Deus, pedindo uma direção para Deus, recebi uma notícia notícia má mesmo, notícia para abalar as estruturas. Mulher, você recebeu um diagnóstico de câncer no útero.
a medicina ordena, e ali ela fez. E constou. Eu fiquei mais desesperado do que ela. Ela olhou para mim e disse: Deus está no controle. Aleluia. Eu olhei para ela assim, falei: amém. Aí o Espírito Santo bradou dentro de mim de novo: eu quero santificação. Aí eu tenho que entrar lá em Josué, capítulo 3, justamente o versículo que fizemos menção da leitura. Coloquei a minha mão na cabeça e falei: Senhor, eu entendi agora o que o Senhor quer dizer a mim. Aí o Espírito Santo disse assim: não dá para mim fazer algo extraordinário na tua vida se não tem santificação. Meu Deus. E ali ela recebeu a notícia, fez os exames, deu tudo positivo. E dia 13 desse mês, ela recebeu a notícia para ela ir fazer os exames, para marcar a operação. Enquanto nós estamos nesse rolo, eu estou me santificando, estou me guardando a Deus, estou buscando a Deus. E nada da resposta de Deus apareceu. Aí Deus bradou meu coração e disse: é tempo de proclamar a minha justiça. É tempo de proclamar que o reino dos céus está próximo. Glória a Jesus. Eu falei: amém, Senhor. Assim seja feita a sua vontade. Aleluia. E assim nós estamos passando pela comunidade de Paraisópolis, proclamamos que o reino de Deus está próximo. Em outras palavras, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí olharam para mim e disseram assim: até quando você vai continuar dizendo isso? Tem muitos aí dizendo que o reino está próximo, o reino nunca chega. Eu falei: está mais próximo do que eu estou falando aqui com você. Está mais próximo do que eu olhando para você, você olhando para mim. O reino de Deus já está às portas. O reino de Deus já está. E quem não mais ressuscita por aí. Aleluia, Deus. E eu falei: amém, Senhor. Dia 3 chegou, ela foi lá fazer o exame. Aí eu lá no hospital onde eu trabalho, e recebo a ligação. E a ligação é: sua esposa vai operar agora. Eu falei: mas Senhor, e é só fazer os exames para marcar a data da operação e já vai operar? Aí Deus disse assim: o meu tempo chegou. Aleluia, Deus. Aí eu respondi: estou indo para aí. E Deus falou: vai não. Eu falei: Senhor, vou. E Deus falou: vai não. 3 vezes: vou. E Deus disse: vai não. Jesus, não consegui, fiquei preso dentro da sala de cirurgia. Enquanto minha mulher estava sendo operada. Viu que Deus estava preparando tudo. Enquanto eu me santificava, enquanto eu me separava, Deus já preparava um cenário para o Jordão se abrir. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia. Porque tudo para ela foi particular. Médico particular, mesa particular, sala particular, tudo particular. Pastor Tiago tinha condição para isso. Mas só que o cenário, quando nós se santificamos, Verdade, Deus. já foi preparado. Aleluia, Em Deus. resumo, que eu costumo dizer que Deus nunca teve e nunca terá preparando nada para mim e para você. A verdade é que Deus nos prepara para que nós recebamos aquilo que Ele já preparou. Porque não dá para colocar o que Ele já preparou na minha mão sem eu estar preparado. Aleluia. Não dá para Ele colocar
sobrenatural sobre eles, e mesmo assim eles se perdem. Mas só porque eles não se perdem porque eles querem, é porque eles não estavam preparados. Saíram do Egito, mas só que o Egito não saíram dentro deles. Saíram do Egito e não largaram as práticas do Egito. Meu Deus! Quando se perde, quando Deus faz o sobrenatural e quando nós não estamos preparados para receber isso. É por isso que muitas das vezes Deus não manifesta em vida de muitas pessoas o seu sobrenatural. Principalmente na vida daqueles que são chamados de filho. Foi dito que o filho teve que ser preparado. Porque quando ele recebe tudo que o pai tinha para ele, toda a herança, todo o sobrenatural, o que ele faz? Ele se perde. Ele entende que para receber toda a herança do pai e fazer conforme a vontade do pai, ele precisava se preparar. Glória a Deus! Então ele cai no si, volta para a casa do pai e disse: pai, eu primeiramente preciso ser preparado. Me trata como um dos teus servos, para que eu possa me preparar, para que eu possa manusear aquilo que o Senhor tem para mim com excelência. Glória a Deus! Mulher foi operar. Aí Deus disse assim: não vai dormir, mas vai assistir. Porque quem te opera não é o homem, sou eu, os médicos dos médicos. Aleluia! Porque quando ela chegou lá para fazer o exame e marcar a data da cirurgia, encostou nela 6 médicos. Porque procuraram o câncer e não acharam. Fuçaram de um lado, fuçaram de outro, não acharam. Pegaram ultrassom, acharam um tumor desse tamanho, já posicionado para sair para fora. Aí o médico disse assim para ela: você vai operar agora. Meu Deus! Se você acredita em Deus ou não, eu não sei. Deus lindo! Mas tem um Deus na tua vida. Operar agora. Ali ela operou, tirou o tumor. Está em casa se recuperando. Aí a pergunta que eu te faço é: se eu não escuto a palavra de Deus do preparamento, eu não tinha recebido o sobrenatural de Deus na vida dela. O que Deus estava dizendo é: pastor Tiago, se prepara, porque eu tenho para fazer sobre a vida da tua família. Por que, Senhor? Porque de qualquer jeito não dá para receber, não, filho. De qualquer maneira não dá, não. Por que, Senhor? Lembra outra hora quando eu fiz na tua vida de qualquer maneira. O que aconteceu? Você caiu, você voltou para trás, você se esqueceu do meu sobrenatural. E para você não esquecer e ficar cravado na alma do teu coração, primeiro eu preciso te preparar para manifestar o meu sobrenatural na tua vida. Em outras palavras, não dá para fazer para Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. A minha boca, não dá. Ou faz por inteiro ou não faz nada.
pessoa quer viver milagre, mas só que não quer viver a santidade. Quer viver o extraordinário, mas não quer viver renúncia. Quer viver a libertação, a cura, a restauração, mas não se prepara para que tudo isso o alcance. Josué, desperta essa geração. Josué, coloca na mão dessa geração. Senhor, como eu faço? Vocês só têm um obstáculo na frente de vocês. Um obstáculo o povo tinha, que era o Jordão. O último obstáculo para chegar na terra prometida. Era só o Rio Jordão. Não dava para atravessar nadando. Não dava para pegar um barco e ter atravessado. Mas Deus vai trabalhar de uma maneira que Deus vai permitir que o Rio Jordão, naquela época que eles atravessaram, se enchesse, para que o povo entendesse que com Deus não dá para dar jeitinho. O problema é que muitas vezes queremos dar jeitinho para fazer as coisas, principalmente para Deus. Meu Deus, Jesus, me ajuda aí, Pai. Com Deus não dá para dar jeitinho. Principalmente quando Ele quer manifestar a sua glória sobre a vida do seu povo. Principalmente quando Ele quer manifestar a sua glória na tua vida. Principalmente quando Ele quer manifestar a sua glória sobre a tua casa. Não tem como dar um jeitinho. Não tem como usar o barco. Não tem como ir nadando. Meu Deus, Jesus. Ou vai pela direção de Deus, ou fica onde você está. Meu Deus, Jesus. Porque Deus não vai largar o caminho para que pastor Tiago passe. Deus não vai colocar um caminho largo só para o bonitinho do pastor Tiago passar. Olha aí, Deus. O caminho ainda continua estreito. Meu Deus. A porta ainda continua estreita. Vai, papai. Mas o que nos conforta é que no caminho estreito, Deus está fazendo aquilo que homem nenhum nessa terra consegue fazer. Aleluia. Fazendo eu e você chegar em posições onde o dinheiro não pode te colocar. Aleluia, Pai. Olha agora, Jesus. Josué, prepara os sacerdotes, prepara os levitas, prepara esse povo aí. Para que assim? Para que eles possam presenciar não aquilo que a terra faz, mas aquilo que o alto dos céus faz na terra. O problema é que nós queremos o que a terra faz. O problema é que queremos ver o que a terra faz por nós. E a terra não pode fazer nada pela gente. Pastor Tiago, o que significa santificação? Pastor Tiago, o que significa santificar? Santificação, no hebraico original, significa kadash, que quer dizer separar, consagrar. Glória. Separação, purificação. Em outras palavras, Deus quer você diferente. Não Amém. igual. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus. É que o povo entende a santificação como um ritual qualquer. Esse é o problema. Entende a santificação, a separação como um ritual qualquer. Primeiro, a santificação
santificação não é um ritual. Segundo, a santificação é uma vida separada com Deus. Um relacionamento, você e Deus, Deus e você. Não dá para mim viver uma vida de santificação debaixo de um ritual. Quer viver uma vida de santificação? Se prepare e se separe a Deus. Glória! No mesmo momento que você se prepara para o seu esposo, se prepara para a sua esposa, se prepare a Deus. Se separe para o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Pastor Tiago, e o que é a santificação? Abandonar aquilo que condena. Abandonar a contaminação. Tudo aquilo que contamina a minha relação com Deus. Lembra de José? O que ele faz com a mulher? Ele poderia muito bem enfrentar ela. Ele poderia muito bem dizer: não quero. Isso é assédio. Mas só que José prefere fugir dela. Ou seja, abandonar tudo aquilo que nos contamina. Deus. Se essa amizade está te contaminando o seu relacionamento, abandona. Jesus. Se esse pensamento está contaminando, abandona. Se esse relacionamento está acomodando, está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, a sua santificação, a sua separação, abandona. Foge, não queira enfrentar aquilo que a força humana não tem a capacidade. Verdade, Jesus. Fuja, foge. Se alinhar com a vontade de Deus, não com a vontade do homem. Aleluia, Deus. Santificação também é eu se alinhar a minha vontade com a vontade de Deus, a vontade de Deus com a minha vontade. Deus livre, poderoso. Paulo, Senhor, eu vou ali pregar, fazer missão. Aonde? Nessa cidade, nessa não. Mas eu quero, mas não é minha vontade. E o Espírito Santo de Deus não permitiu que Paulo fosse fazer isso. Porque a vontade dele não estava alinhada com a vontade do Pai. O querer dele não estava alinhado com o querer do Espírito Santo de Deus. Se alinhar à vontade de Deus. Terceiro, trocar o meu querer pelo reino de Deus. Trocar a minha vontade pela vontade de Deus. Em outras palavras, pegue a sua cruz e siga os passos de Cristo Jesus. Porque não dá, irmãos. Não dá para mim entrar numa festa de casamento de bermuda, de chinelo, camiseta regata, camisa de time. Não dá. Quando eu vou me preparar para o casamento, tem que ser o melhor terno, ainda mais se eu for padrinho. Aí tem que ser a melhor gravata. E porque para Deus não tem que ser dessa forma. Meu Deus. A melhor veste, o melhor tênis, o melhor sapato, a melhor roupa, o melhor perfume. Deus tem o melhor de mim e de você. É por isso que muitas das vezes é necessário nós passarmos
você tem o melhor. Você sabe que dentro do teu chamado tem o melhor. Você sabe que dentro daquilo que Deus colocou na tua mão tem o de melhor. Quer que Deus entregue o de melhor para você? Deus se manifeste o de melhor em você. Santifica. Santifica. Enquanto a igreja do século 21 não entender que a palavra santificação tem que vir em primeiro lugar na sua caminhada, nós continuaremos vivendo no raso, continuaremos com a água batendo na canela, continuaremos com a água batendo no joelho, continuaremos com a água batendo na cintura. Mas quando a igreja primitiva entendeu que em primeiro lugar vinha a palavra santificação, eles receberam o poder do alto dos céus para manifestar prodígios e maravilhas no meio daquela geração, no meio daquele povo, aonde a sombra de Pedro passava, curava, aonde a roupa de Paulo passava, curava, aonde a palavra daqueles homens alcançava, a terra estremecia, o inferno batia em retirada, a morte voltava para onde não deveria. Sabe por quê? Porque aquela geração entendeu que uma separação, um relacionamento com Deus vale mais do que todas as peças de tudo aquilo que a terra nos oferece, nos apresenta. Aquela geração entendeu que nada naquela terra poderia substituir aquilo que o alto dos céus estava colocando na mão deles. Aleluia. Deus poderoso. Eles entenderam que para fazer missão eles não precisavam somente receber poder do alto dos céus, eles precisavam se santificar. Porque o alto do céu já tinha derramado poder, mas receber de qualquer maneira não dá, não vai, não tem como. Aleluia. Obrigada. Aquela geração entendeu. E o amanhã, pastor Tiago, e por que o amanhã? Porque Deus age no tempo dele, na hora dele, no momento dele, no querer dele. Deus age até no tempo dele, mas ele exige do seu povo preparo. Deus lindo. Ele até opera no tempo dele, ele até age no tempo dele, mas ele exige de mim preparação. Verdade. Aleluia, Deus. E pensa no que nós mais pecamos, é no preparo da nossa geração. Verdade. Ministério onde tem bateria, ministério onde tem cantores, ministério onde tem tocadores, ministério onde tem pregadores, ministério onde tem dons à vontade, mas nós não preparamos esse povo, essa geração para viver o sobrenatural de Deus lá fora e despertar uma geração que ainda dorme. Obrigado, Jesus. Deus precisou ocasionar tudo isso com a minha casa, com a minha família, para mim entender, sem entender, que precisamos preparar essa geração, Amém, Jesus. que precisamos direcionar essa geração.
Porque o amanhã que Josué está dizendo para o povo aqui é uma esperança profética. Verdade. É uma esperançosa, tão profética, que Josué está dizendo para eles: olha, vocês se preparam, vocês se santificam, que amanhã Deus vai manifestar o que Ele tem para manifestar na vida de vocês. Aleluia, O Deus. que Josué está dizendo para o povo é: Deus já até fez, mas você precisa fazer a sua parte. E é onde nós mais erramos, irmãos. É onde os ministérios mais erram. Não consegue segurar um jovem dentro de uma sala teológica. Não consegue segurar um jovem dentro de uma aprendizagem de cântico para preparação. Nós começamos a indagar: Deus, Senhor, por que disso? Porque o povo não vem, porque daquilo. Aí Deus diz: você tem preparado essa geração, você tem preparado a tua casa, você tem preparado a tua família, você tem preparado os teus vizinhos, você tem preparado esse povo. Porque Deus está despertando nós aqui para algo extraordinário. Em nome de Jesus, meu Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo: se prepare hoje, se prepare agora. Amém. Aleluia, Jesus. Porque o amanhã Deus vai girar por vocês. Aleluia. É, Senhor da glória. Se prepare agora, se prepare hoje. Porque amanhã Deus vai prover Glória a naquilo Deus. que você tanto se preparou. Oh, meu Deus, estou crendo. Enquanto a igreja do século 21 não entender que precisa preparar uma geração para receber um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que gosta de se manifestar no meio do seu povo. Irmãos, um atleta ele se prepara com uma corrida, um mês, um ano, Verdade. talvez até 3 anos, para correr uma corrida de segundo. E ele se prepara o ano, Olha. e nós não conseguimos preparar uma geração para receber o extraordinário de Deus. Meu Jesus. Ai, papai. Deus é tão fiel que Deus despertou, está despertando isso em nós aqui. Tô E crendo. Deus despertou naqueles grandão que acham que são. Verdade. Deus teve que usar uma mulher para dizer: olha, vocês precisam preparar essa geração para me receber. Porque enquanto vocês não prepararem essa geração, Meu Deus. essa geração ainda continuará envergonhando o meu nome. Mas fica tranquilo, que de mim ninguém escarnece. Tudo que o homem tenta aqui na terra, ele vai colher. É a lei da semeadura, é a palavra. Meu Deus. Glória a Deus. Então precisamos preparar essa geração. Para me parar e encerrar. O Senhor fará maravilhas no meio de nós, milagres. Eu creio, Jesus. Mas só que nós precisamos entender que as maravilhas, os milagres de Deus são consequências da preparação. Aleluia. Aí o povo não entende: eu quero milagre, eu quero cura, eu quero libertação. E aonde está a preparação? Meu Deus. Aonde está a santificação? Glória.
O milagre é consequência. O sobrenatural é consequência da preparação. Se eu não me preparo, a cura não tinha chegado dentro da minha casa. Se eu não se separo, o milagre não tinha chegado dentro da minha casa. Porque quando recebemos milagre, quando recebemos o extraordinário de Deus, sem preparo, a consequência é triste. É por isso que vemos muitos voltando para trás. É por isso que vemos muito parado na beira do caminho. É por isso que vimos muito à beira do tanque. É por isso que vemos muito à beira do túmulo. Porque quer receber do Pai. Se não é? Maravilha. Coisas extraordinárias. Viver sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Deus quer fazer isso na vida do seu povo. Deus quer fazer isso na minha vida. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus tem prazer nisso. Mas se eu não faço a minha parte, como é que Deus vai fazer por mim? Como é que Deus vai fazer por você? Apesar que Ele já faz a parte dele. E nós precisamos fazer a nossa. O foco aqui, o foco não é o povo. O foco não é Josué. É o Senhor que fará. O foco não é pastor Tiago. O foco não é o ministério. O foco é o Senhor. Que fará isso. Que fará o ministério. Ele é o foco. O Senhor fará no meio de vós. Não é o pastor Tiago que vai fazer. Não é o pastor Valdeci que vai fazer. Não é o pastor que vai fazer. É o Senhor. Ô Pai! O povo entende que o foco não é eles, o foco não é Josué, mas é o Senhor. Aleluia. E o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia, Deus. O despertar de Deus é tão profundo na minha e na tua alma que Deus se compraza a liberar isso aqui na minha e na tua vida nessa noite. Só por causa do despertamento na minha vida, na tua vida nessa noite, Deus manifesta uma coisa extraordinária dentro de casa de crente aqui. Aleluia, Deus manifesta coisas extraordinárias na casa de crente aqui, na área emocional de crente aqui, na área conjugal de crente aqui, nas guerras de crente aqui. Não é o pastor Tiago que fará, é o Senhor mostrando para você que Ele
Deus não precisa fazer prodígios e maravilha para te prender, para me prender. Deus não precisa fazer o extraordinário para entender a tua casa, para entender a tua família. Quando Deus faz prodígios e maravilhas, é Ele mostrando para mim e para você, mostrando para a humanidade quem verdadeiramente Ele é. Aleluia! O povo entende tão bem isso que Josué fala para eles, que eles vão se preparar, eles vão se santificar, eles vão se separar e eles vão ficar postos. Porque o povo entende que aonde há preparação, aonde há santificação, há sobrenatural da parte de Deus. Aonde há santificação, separação, preparação, há um ambiente da glória de Deus. Está se preparando? Está se santificando? Fica tranquilo que é um ambiente da glória de Deus ser manifestado na glória. Mas pastor Tiago, lá em casa o negócio está feio, tem problema não, porque no meio dessa preparação, a glória de Deus vai se manifestar nesse ambiente. E aonde a glória de Deus se manifesta, Jesus, Deus ainda endireita a gente torta, Deus ainda endireita a casa bagunçada, Deus ainda endireita, ai Jesus de Nazaré. Jesus chegou numa festa, a alegria tinha acabado. O vinho tinha acabado. Mas Jesus chegou para mostrar que a festa não precisava de vinho para ter uma alegria. E o que precisava? Somente Jesus entrar na casa, entrar no casamento e dizer: eu moro aqui, eu habito aqui, e a alegria a partir de hoje não vai arredar mais o pé dessa casa, não arredará mais o pé desse casamento. Por que, Jesus? Porque onde há obediência, onde há consagração, há milagre, há resposta, a providência de Deus ser manifestada na tua vida. Quer que a sua missão seja perfeita? Quer que a sua missão dê fruto? Quer que a sua missão traga uma geração atrás de você? Santifica, se prepara para que o extraordinário de Deus se manifeste na tua vida. Pior, que a nossa geração quer viver prodígio de maravilha, quer viver milagre. Aí Deus está dizendo uma coisa só: se prepara. Aí eles convertem o preparamento de Deus para buscar no homem. Eu preciso deixar esse recado aqui para a crente que está imersa de umbanda, macumbaria, feitiçaria. Eu preciso deixar